Olá pessoal, vamos dar prosseguimento a nossos estudos aí, falando mais uma vez sobre dois domínios ali importantes, né, o Cerrado e Caatinga, né, dando prosseguimento às formações vegetais. Hoje vamos falar das formações vegetais abertas e semi-abertas, do Cerrado e a Caatinga. Bem, o domínio climático Caatinga compreende um espaço de domínio do clima semiárido e sua irregularidade sazonal de chuvas, né? Ou seja, ela ocorre irregular em característico de cada estação, né? Colonizado pela formação vegetal da Caatinga e situado na região nordeste do Brasil, área fisiográfica denominada Sertão Nordestino. Esse seria o local onde se encontra o domínio Caatinga. O clima semiárido está caracterizado pela escassez de chuva durante um período longo de seca, né, que pode chegar até 6 meses. O total de chuvas lá, o pluviométrico anual, varia de 400 a 800 milímetros, né? Lembrando que no Brasil tem territórios que podem chegar até a 2.000, 2.200 milímetros por ano. Note-se que é um local onde chove muito pouco e apresenta temperaturas anuais elevadas relativamente constantes, entre 25 e 29 graus. Essas seriam as temperaturas de lá. Não tem uma grande amplitude térmica, né? Varia muito pouco. A explicação para a ocorrência do clima semiárido no nordeste do Brasil é complexa. Isso se deve à atuação da massa equatorial continental nas pressões interplanáuticas nordestinas, além da atuação de massa tropical atlântica no inverno, influenciando as condições meteorológicas da zona da mata, enquanto os ventos chegam, pouca umidade no sertão. A vegetação da Caatinga é caracterizada pela presença de vegetais de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, que apresentam mecanismos morfológicos e fisiológicos adaptativos às condições de seca prolongada, como folhas pequenas e espinhos. Dentre as espécies típicas da vegetação da Caatinga, pode citar a macambira, a jurema, umbuzeiro e as cactáceas, né, como o facheiro, o mandacaru e o xique-xique. Durante o período de seca prolongada, a Caatinga torna-se acinzentada em razão da desaceleração das funções fisiológicas dos vegetais, que perde suas folhas. O regime dos rios. Quando as primeiras chuvas ocorrem, possibilitam o reverdecer da cobertura vegetal, em razão da restauração das funções da fotossíntese, em razão da presença da água no solo associada à luminosidade. No domínio morfoclimático da Caatinga, em razão das peculiaridades climáticas, a rede hidrográfica está caracterizada pelo predomínio de rios intermitentes e efêmeros. No período de seca prolongada, o lençol freático se aprofunda e deixa de alimentar os rios, tornando-os secos. No leito dos rios, muitas vezes são utilizados como vicinais ou áreas de cultivos temporários. Ou seja, uma vez que no período de seca esse rio desaparece, o sertanejo, né, vai lá e planta nessas áreas, né? Lembrando que nos rios, né, eles se transportam e são fonte de grande matéria orgânica. Outras vezes, a pequena quantidade de água que se acumula no solo, em superfície, através da escavação do leito, possibilita a obtenção de água para utilização doméstica e para pequenos cultivos da vazante. No domínio da Caatinga, o Rio São Francisco mantém a perenidade do seu curso em virtude de chuvas ocorrentes em sua cabeceira, que ocorre para manter o volume de água
mesmo na estação seca prolongada. Ou seja, o Rio São Francisco ele é um rio perene, ou seja, um rio que não seca. Ele pode reduzir o seu volume de água ali no período seco, porém mantém-se nesse período. Este rio possibilitou a construção de grandes usinas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica na área do domínio da Caatinga, como as cidades de Paulo Afonso, Sobradinho, Itaparica, Xingó, entre outras cidades. A economia. A caracterização dos problemas relacionados à economia é influenciada pela irregularidade das chuvas e pela intermitência dos rios d'água, dos cursos d'água. Além da seca edáfica enraizada, ou seja, uma seca que esteve sempre presente lá nesse domínio, que dificulta a produtividade da agricultura e da agropecuária, agravando a pobreza e a miséria. No domínio morfoclimático da Caatinga, a produção econômica é dependente da estação chuvosa e está caracterizada pelo predomínio da agricultura temporária, como mandioca, milho, palma e feijão, de lavouras anuais e da agropecuária extensiva, muitas vezes praticada na Caatinga arbustiva, onde destacam-se os caprinos e ovinos, os rebanhos que suportam as peculiaridades da semiaridez climática. Em algumas áreas de maior umidade, a produção agrícola permite a comercialização dos produtos em feiras livres nos núcleos urbanos. A implantação de rodovias e estradas e o estabelecimento das feiras como atividades econômicas importantes deu origem a uma hierarquia urbana, como cidade de expressão regional, como por exemplo da Feira de Santana na Bahia, Caruaru e Garanhuns em Pernambuco. Os inúmeros problemas sociais, como o desemprego, originam um êxodo de nordestinos para núcleos urbanos de outras regiões do país, servindo de mão de obra barata, além das migrações de transumância, principalmente para a zona da mata, para trabalhar como mão de obra temporária na colheita de lavouras anuais, como cana-de-açúcar, no período de seca prolongada. O domínio morfoclimático do Cerrado. Falaremos sobre o Cerrado agora, pessoal. Está situado em área de território brasileiro compreendida pelos chapadões centrais, constituído no polígonos irregulares. O clima dominante é o tropical quente, com uma estação seca alternando com estação chuvosa. Na área core do Cerrado, o período de seco ocorre de 5 a 6 meses no ano, enquanto que 6 ou 7 meses é a duração da estação chuvosa. Note-se por aí que o índice pluviométrico pode ser maior, comparado à Caatinga. A temperatura média anual é variável, caracterizando a existência de amplitude térmica sazonal, de acordo com a estação, significado de sazonal, pois a temperatura mínima varia entre 20 a 22, enquanto a máxima varia entre 24 e 26 graus Celsius. Clima e formação rochosa. As características climáticas propiciam a redução significativa da umidade do ar durante o inverno seco, apesar de, na parte superficial do solo, haver reserva hídrica em decorrência da estiagem sazonal. No período seco, ocorre uma oscilação do lençol freático, variando entre 1,5 a 4 metros, porém alimenta as raízes de vegetação lenhosa dos cerrados. Os latossolos são os solos predominantes e apresentam características como intensa lixiviação, ácidos, baixa fertilidade química, encontrado no ambiente onde predomina o intemperismo químico sobre rochas cristalinas, como o basalto, e cristalofilianas, como a gnase, macaxistos, quartzitos, e algumas rochas sedimentares, o arenito, os síltitos, com a presença
de crosta laterítica e stonelines. Vegetação e morfologia. A vegetação do cerrado é penetrada por florestas de galerias, com variações florísticas de composição verificada, padrões regionais de cerrado e cerradão na área nuclear dos interflúvios e nas vertentes suaves. A homogeneidade das morfologias características no domínio dos cerrados corresponde a maciços planaltos de estrutura complexa, com superfícies de cimeira aplanada, além de planaltos sedimentares compartimentados com altitude variável entre 300 a 1.700 metros, com feições morfológicas diversificadas, chapadões sedimentares e chapadões de estrutura complexa. A área deste domínio morfológico ocorre no Planalto Central brasileiro. Os bordos dos chapadões apresentam campos limpos. Veremos depois uma classificação sobre os cerrados, cerradões e campos limpos, tá certo? Sobre o tamanho de cada um deles para melhor definir. Tem um esquema lá no final que eu vou mostrar para vocês. São áreas de cristas quartzíticas e xistos mal pedogenizados com forte dissecação. A floresta galeria está situada no fundo aluvial dos vales por porte médio e grande nas planícies de inundação. Os sulcos da cabeceira e das subbacias há vegetação ciliar. As veredas são corredores herbáceos situados nos bordos da galeria florestal, no setor aluvial central das planícies, situados no fundo lateral das planícies de inundação. Como hidrografia, neste domínio morfoclimático, cursos d'água principais e secundários, porém algumas drenagens menores nos períodos secos, caracterizando uma intermitência sazonal. Apresentam rios perenes, aqueles que não secam totalmente. O padrão de rede de drenagem das subbacias hidrográficas podem apresentar-se subparalelo à dendrítica. As ações antrópicas degradam os cerradões formados por florestas baixas de troncos relativamente finos, compostos por processos naturais e adensamento de velhos estoques florísticos de cerrado, quaternário e terciário. Os cerradões e cerrados apresentam os enclaves de campos tropicais e de pradarias mistas subtropicais do Planalto, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Os vegetais do cerrado apresentam uma pseudoxeromorfismo, evidenciado através de aspectos morfológicos como tronco e galhos retorcidos, folhas grossas e ásperas, árvores esparsas, cascas grossas, raízes longas, dentre outros. Essas características de flora do cerrado são resultantes da adaptação às características do clima e do solo submetido à sazonalidade das chuvas. Com a expansão agrícola promovida por projetos governamentais e a construção de Brasília, intensificou-se a ocupação dos domínios morfoclimáticos do cerrado. As formações vegetais foram devastadas em razão do desmatamento desenfreado e a substituição da mata nativa por agropecuária e pela monocultura intensiva de soja, milho e algodão, além da intensificação da urbanização. Os problemas ambientais do domínio do cerrado é consequente do uso intensivo dos solos, do desmatamento, das queimadas e da utilização de agroquímico que propicia a degradação e redução da fertilidade dos solos, a extinção de espécies da fauna e da flora nativas, a descaracterização da paisagem através do processo erosivo, como as vossorocas, que se instalam em razão de intensas mecanizações agrícolas. Bem, para ficar mais claro aí, pessoal, eu optei por colocar esse mapa aí, onde fica claro aí as áreas de expansões ali, assim, tanto do cerrado como da caatinga, Caatinga de amarelo, E o domínio do cerrado seria esse em rosa aí, onde pega
boa parte da região central ali do Brasil. Tá certo? Bem, aqui como eu havia falado, né, uma caracterização melhor, né, onde tem até algumas fotos ali embaixo sobre a definição de campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado estricto sensu e o cerradão. Qual é a diferença, né? A partir aqui nós temos um gráfico, né, com o tamanho das árvores, né, que estão compostas ali em cada uma definição, e embaixo tem uma foto para vocês terem uma noção mais aproximada do que seria a definição de cada um. O campo limpo, né, apresenta mais vegetação rasteira. O campo sujo a sua vegetação rasteira com algumas arbóreas, né? O campo de cerrado já apresenta alguma vegetação de médio porte, né? O cerrado, o senso estricto ali, você vê que já tem árvores de médio porte e uma floresta mais densa, né? E por último o cerradão, onde tem árvores ali que podem chegar até a 20 metros, né? E tem todas as espécies presentes anteriormente, né? Porém, a densidade de vegetação é uma das maiores ali, comparada aos demais. Pessoal, um abraço, até a próxima aí, viu?